Garçonete defende homem em cadeira de rodas sem saber quem ele era, na manhã seguinte. No coração pulsante de Salvador, onde o som dos tambores ecoava nas ruas do Pelourinho e o cheiro de acarajé permeava o ar, Ana Moreira vivia uma rotina marcada por sonhos grandes e recursos escassos. Aos 25 anos, equilibrava o peso de responsabilidades familiares e o desejo de um futuro melhor. O pequeno apartamento que dividia com os pais no bairro Santo Antônio além do Carmo era simples, mas repleto de histórias. Fotografias antigas e livros de poesia, muitos comprados em sebos, decoravam as paredes, refletindo sua paixão por palavras. O pai, Jorge, um ex-metalúrgico, havia perdido o emprego em meio à crise econômica. Já sua mãe, Dona Célia, enfrentava uma doença crônica que exigia medicamentos caros. Para Ana, trabalhar no elegante restaurante Jardim da Bahia era mais do que um emprego, era uma forma de sustentar a família e, quem sabe, economizar o suficiente para realizar o sonho de cursar literatura na universidade. No restaurante, Ana era uma figura querida por clientes habituais. Sua habilidade em transformar um jantar em uma experiência memorável era reconhecida por muitos, embora não fosse suficiente para apaziguar Marcos Souza, o chefe dos garçons. Marcos tinha um jeito ríspido de liderar, constantemente testando a paciência de Ana. Mesmo assim, ela mantinha seu sorriso e fazia seu trabalho com excelência. Naquela noite, o Jardim da Bahia estava cheio. Turistas tiravam fotos do ambiente rústico e decorado com azulejos coloniais, enquanto moradores locais celebravam aniversários e pequenas conquistas. Ana movia-se entre as mesas com agilidade, até que um cliente diferente entrou no salão. Um homem em cadeira de rodas parou na entrada, seu olhar sereno examinando o ambiente. Ele vestia um terno discreto, mas impecável, que contrastava com a simplicidade de sua chegada. Ana observou o momento em que Marcos se aproximou dele, com o semblante mais frio do que o habitual. "Boa noite, senhor", disse Marcos, com uma cordialidade que soava falsa. "Infelizmente, não temos acomodações apropriadas para sua situação." O salão, antes barulhento, pareceu silenciar por um instante. Ana, que testemunhava a cena à distância, sentiu uma onda de indignação. Antes que pudesse hesitar, tomou a iniciativa de intervir. "Com licença, senhor Marcos", disse Ana, a voz firme. "Há uma mesa disponível perto da janela, e seria um prazer acomodar nosso cliente." Ela dirigiu-se ao homem em cadeira de rodas com um sorriso acolhedor. "Por aqui, senhor. Temos um lugar especial esperando por você." A resposta rápida de Ana surpreendeu Marcos, que a encarou com reprovação, mas não contestou. Enquanto Ana guiava o cliente, percebeu os olhares atentos de alguns clientes ao redor, alguns desaprovando a atitude de Marcos, outros claramente impressionados com sua coragem. Ana não sabia, mas aquele gesto aparentemente pequeno colocaria em movimento eventos que mudariam não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A noite continuou, mas no coração de Ana havia uma nova inquietação, uma sensação de que algo grandioso estava por vir. Ao fim do turno, quando o salão do restaurante começava a esvaziar, Ana sentou-se por um breve momento no balcão da cozinha. O corpo doía após horas de serviço, mas a cabeça estava tomada pelos acontecimentos da noite. O homem, que agradecera com um aceno gentil, havia partido sem alarde, mas não sem deixar uma impressão duradoura. Ana repassava mentalmente a cena, tentando entender o motivo de sua coragem repentina. A voz de Marcos ainda ecoava, carregada de preconceito, e o olhar firme daquele cliente a fazia questionar quem ele era e por que a situação a tocará tão profundamente. Enquanto Ana se preparava para ir embora, o dono do restaurante, Vicente Souza, chamou-a ao escritório. O rosto austero do homem contrastava com o tom moderado de sua voz. "Ana, ouvi sobre o que aconteceu mais cedo", começou, cruzando os braços. "Marcos já me deu a versão dele, mas quero ouvir a sua." Ana respirou fundo e contou tudo, sem omitir nada. Vicente ouviu em silêncio, e ao final, assentiu. "Você agiu com dignidade, menina. Não sei o que vai ser de Marcos, mas quero que saiba que estou do seu lado." Aquela declaração, simples, aqueceu o coração de Ana. Apesar do alívio,
Ela não podia ignorar o desconforto de saber que sua atitude poderia ter complicações. Na manhã seguinte, Ana acordou ao som da mãe chamando da cozinha. Uma carta havia chegado para ela. O envelope, com uma caligrafia elegante e o logotipo de uma empresa que ela não reconhecia, trazia o nome do cliente da noite anterior, Léo Rodrigues. A mensagem era breve, mas carregada de significado. Ele agradecia por sua intervenção e pedia para encontrá-la em um café do centro histórico, caso ela estivesse disponível. Precisamos conversar sobre algo importante, dizia o bilhete. Ansiosa, mas também receosa, Ana decidiu ir. O café, situado em uma praça arborizada, era frequentado por artistas e turistas. Léo já a esperava em uma mesa ao canto, vestido de forma discreta. Assim que a viu, abriu um sorriso caloroso. Ana, que bom que veio. Sente-se, por favor. Durante a conversa, ele contou sobre seu trabalho como empresário e filantropo. Revelou que sua visita ao restaurante fazia parte de um projeto maior. Ele estava mapeando os desafios de acessibilidade em Salvador para propor mudanças reais. E é aqui que você entra, disse ele. Quero que me ajude a fazer parte disso. Ana ficou atônita. Eu? Como poderia ajudar? Sou apenas uma garçonete, respondeu, hesitante. Léo balançou a cabeça. Você é muito mais do que isso. Ontem à noite, você demonstrou algo que falta a muitos: coragem e humanidade. Essas são qualidades que não se ensinam. O resto você pode aprender. Ana ficou sem palavras. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e instigante. O olhar firme de Léo, porém, transmitia uma confiança que a fez considerar a possibilidade. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e dúvida. Ana discutiu a proposta com os pais, que, embora orgulhosos, temiam que ela assumisse algo grande demais. No restaurante, os colegas sussurravam sobre sua possível saída, enquanto Marcos evitava cruzar seu caminho. Para Ana, tudo parecia um teste. Cada momento no Jardim da Bahia tornava-se uma despedida silenciosa, mas necessária, enquanto ela ponderava o que fazer com o futuro que, de repente, se abria diante dela. Ana passou a semana dividida entre a rotina no restaurante e os pensamentos constantes sobre a oferta de Léo. A ideia de assumir um papel em algo tão grandioso parecia irreal. Por outro lado, o peso de suas responsabilidades familiares a fazia hesitar. Sentada à mesa da cozinha, durante o café da manhã com os pais, ela falou pela primeira vez sobre o convite com mais detalhes. Jorge, seu pai, ouvia em silêncio, enquanto Dona Célia, apesar da voz fraca devido à doença, se mostrou visivelmente emocionada. Filha, sei que você tem medo, mas talvez isso seja o começo de uma mudança. Não só para nós, mas para você. As palavras da mãe ecoaram no coração de Ana, trazendo uma clareza que ela não esperava. No Jardim da Bahia, o comportamento de Marcos tornará-se ainda mais reservado. Era evidente que ele não digerira o que acontecerá, e os colegas de Ana sentiam a tensão crescente. Naquela noite, enquanto Ana atendia um grupo de turistas, Vicente a chamou de lado. Ana, não sei quanto tempo ainda terei você aqui, mas quero que saiba que estou orgulhoso do que fez. Aquele homem, Léo. Ele é alguém que pode mudar Salvador. E se ele acredita em você, então deve haver algo especial. O incentivo de Vicente era o que faltava para Ana tomar sua decisão. Na manhã seguinte, ela ligou para Léo. A voz dele ao atender era tranquila, como se já soubesse o que estava por vir. Preciso tentar, disse ela, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Eu quero ajudar, mas não sei como começar. Léo respondeu com um riso leve. Você já começou, Ana. Apenas siga em frente. Vamos nos encontrar amanhã para discutir os próximos passos. O encontro foi diferente de tudo que Ana imaginava. Léo apresentou o esboço de um projeto que ia além de reformas estruturais. Ele planejava construir uma cultura de inclusão na cidade. Queremos unir líderes comunitários, comerciantes e moradores para transformar Salvador em um exemplo nacional, explicou ele, apontando para mapas e gráficos. E você, Ana, será nossa ponte com as pessoas comuns.
Alguém que elas reconheçam como uma de nós. A confiança de Léo motivava Ana, mas também a fazia refletir sobre o tamanho do desafio. Enquanto saía do escritório improvisado dele, com materiais em mãos e a mente fervilhando de ideias, percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. A cidade que ela tanto amava parecia mais vibrante do que nunca, e agora ela era parte ativa dessa transformação. No Jardim da Bahia, sua última noite de trabalho foi marcada por uma melancolia silenciosa. Clientes frequentes, sem saber de sua despedida, agradeciam pelo atendimento de sempre. Vicente a chamou no fim do turno e entregou-lhe um pequeno envelope. Dentro, um bilhete simples e sincero: você sempre terá um lugar aqui. Que sua jornada seja incrível. Ana guardou as palavras com carinho, sabendo que aquele era apenas o começo de algo maior. Nos dias seguintes à sua saída do restaurante, Ana mergulhou em uma nova rotina. A pequena sala improvisada que Léo chamava de escritório era simples, mas pulsava com energia. Papéis espalhados, mapas de Salvador fixados na parede e uma grande mesa central onde ele e a equipe delineavam estratégias. Ana foi apresentada a outros membros do projeto, cada um com histórias únicas e um propósito em comum: tornar Salvador um modelo de inclusão. Seu primeiro desafio era participar de reuniões com comerciantes locais. A resistência inicial foi palpável. Muitos viam as mudanças como custos desnecessários, mas Ana tinha um jeito de conversar que desarmava até os mais relutantes. Seu passado como garçonete ajudava a criar empatia. Eu sei que parece difícil, disse ela a um dono de restaurante no Rio Vermelho, mas cada cliente que entra, independentemente de suas condições, é uma oportunidade de mostrar que Salvador acolhe todos. Eu já vi isso na prática. Aos poucos, os olhares desconfiados deram lugar a conversas mais abertas. No entanto, não era apenas o trabalho que trazia desafios. Em casa, a rotina também havia mudado. Com o novo salário, Ana podia finalmente ajudar os pais com mais folga. Dona Célia começou um novo tratamento, e Jorge conseguiu, com a ajuda dela, iniciar um pequeno negócio de conserto de eletrodomésticos. Mesmo assim, Ana sentia o peso da expectativa em seus ombros. Léo era paciente, mas claro em suas demandas. Ela precisava se preparar para falar em público em um evento da prefeitura, onde o projeto seria apresentado. Na noite anterior ao evento, Ana quase desistiu. Sentada no pequeno escritório, revisava suas anotações e sentia o coração apertar. E se eu errar? E se ninguém me ouvir? Léo apareceu na porta, como se pressentisse. Ana, não é sobre perfeição, disse ele, sentando-se ao lado dela. É sobre sinceridade. Você não está aqui para impressionar, mas para inspirar. Fale com o coração. Isso já será suficiente. O dia chegou. O salão da prefeitura estava cheio, e Ana, vestindo sua melhor roupa, sentia o calor das luzes do palco. Quando sua vez de falar chegou, ela respirou fundo e começou. Contou sobre sua própria experiência, o que a levou ao projeto e como a inclusão não era apenas uma questão de justiça, mas de empatia e oportunidade. A princípio, suas mãos tremiam, mas, ao ver o público reagindo com acenos e aplausos, a confiança cresceu. Após o evento, Ana foi cercada por pessoas que queriam saber mais. Comerciantes, líderes comunitários e até estudantes se mostraram interessados em colaborar. Enquanto ela ouvia atentamente e respondia a perguntas, percebeu que algo maior estava acontecendo. Salvador começava a se mover, não apenas por causa das mudanças físicas, mas pela mudança de mentalidade. Era como se cada gesto, cada palavra, criasse uma nova onda de possibilidades. Voltando para casa naquela noite, Ana caminhou pelas ruas do Pelourinho com um sorriso discreto. As luzes amarelas refletiam nas pedras antigas, e o som de tambores ao longe ecoava como um chamado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. As dúvidas ainda existiam, mas agora eram acompanhadas por um novo senso de propósito. Salvador estava mudando, e ela também. Na manhã seguinte ao evento, Ana acordou com uma enxurrada de mensagens em seu telefone. Alguns números desconhecidos enviavam palavras de apoio,
enquanto outros traziam convites para reuniões e ideias para colaborar com o projeto. Apesar do entusiasmo, ela sentia a pressão aumentar. Isso é só o começo, pensou, enquanto folheava sua agenda. Uma das mensagens era de Léo, convocando-a para uma reunião urgente com membros da prefeitura e representantes de organizações sociais. Ao chegar ao local combinado, Ana foi recebida com calor. A reunião, no entanto, rapidamente revelou-se desafiadora. Alguns dos representantes apresentaram críticas ao projeto, alegando que as propostas eram ambiciosas demais para o orçamento da cidade. Outros questionaram se Salvador estava realmente pronta para tamanha transformação. Enquanto a discussão esquentava, Ana aguardou pacientemente sua vez de falar. Quando finalmente teve a palavra, usou uma abordagem diferente. Se não começarmos agora, quando será? A inclusão não pode esperar por condições ideais. Cada passo, por menor que pareça, já é um avanço. O silêncio que se seguiu mostrou que suas palavras haviam atingido o ponto certo. Saindo da reunião, Léo sorriu para Ana. Você tem o dom de trazer as pessoas para o seu lado, disse ele, enquanto caminhavam pela praça. Mas agora precisamos mais do que palavras. Precisamos de ação. Ele explicou que o próximo passo era identificar pontos críticos da cidade para as primeiras intervenções. Ana foi encarregada de liderar uma equipe de mapeamento, visitando locais turísticos, bairros e espaços públicos para avaliar necessidades urgentes. Durante os dias de campo, Ana reencontrou Salvador por uma nova perspectiva. Ela visitou bairros que raramente frequentava e conversou com moradores que enfrentavam diariamente a falta de acessibilidade. Em uma das visitas, encontrou Dona Ivone, uma senhora de cadeira de rodas que vivia em uma casa simples em um morro. Minha filha, se ao menos a calçada aqui fosse boa, eu poderia visitar minha neta sem precisar de ajuda, desabafou a mulher. As palavras de Ivone ficaram com Ana, lembrando-a de que cada mudança tinha rostos e histórias reais por trás. Enquanto isso, os primeiros resultados começaram a aparecer. Rampas foram instaladas em áreas centrais, e comerciantes aderiram às mudanças, ajustando espaços e criando alternativas acessíveis. Apesar disso, nem todos estavam satisfeitos. Alguns moradores criticavam o projeto, alegando que as obras causavam transtornos ou que os recursos poderiam ser usados para outras prioridades. Ana, frequentemente nas ruas e ouvindo os descontentes, tentava equilibrar os ânimos e reforçar a importância do trabalho que estavam fazendo. Em uma noite particularmente exaustiva, Ana encontrou refúgio em sua antiga paixão, a escrita. Sentada em sua mesa, começou a registrar suas experiências no projeto, como se escrever fosse uma forma de organizar os pensamentos e aliviar o peso das responsabilidades. As histórias que anotava eram simples, mas profundamente conectadas à realidade que via todos os dias. Dona Ivone, os comerciantes, as crianças que começavam a usar os espaços públicos reformados, todos encontraram lugar em suas páginas. Enquanto os dias avançavam, Ana percebeu que o trabalho estava longe de terminar. Cada conquista vinha com novos desafios, e o caminho ainda era incerto. Mas ela também sabia que Salvador já estava mudando, e que ela, de alguma forma, estava ajudando a cidade a se transformar. E era apenas o começo. As mudanças começaram a atrair mais atenção do que Ana poderia imaginar. Um artigo em um jornal local destacava os primeiros resultados do projeto, com uma foto dela ao lado de Léo em um dos novos espaços reformados. A matéria exaltava a iniciativa, chamando-a de um sopro de esperança em uma cidade que luta para equilibrar tradição e modernidade. Embora grata pela repercussão, Ana sentiu o peso adicional da expectativa. Léo a chamou para discutir a próxima etapa. Eles precisavam planejar um evento público para inaugurar uma praça totalmente adaptada, que serviria como símbolo do progresso que estavam alcançando. Vai ser um marco, explicou ele. Mas precisamos garantir que seja mais do que um show para as câmeras. Deve ser um momento de conexão verdadeira com a comunidade. Ana ficou responsável por organizar os depoimentos das pessoas diretamente impactadas pelas melhorias, o que a levou a reencontrar rostos familiares, como Dona Ivone. Na visita à casa de Dona Ivone, Ana encontrou uma energia diferente.
A senhora, que antes parecia resignada, agora estava cheia de entusiasmo. Menina, você precisa ver como minhas vizinhas se animaram. Uma delas até disse que vai vender bolos na nova praça. Esse tipo de retorno era o combustível de Ana. A transformação não era apenas física, mas social. As pessoas começavam a se sentir vistas, incluídas. Enquanto trabalhava nos detalhes do evento, Ana encontrou resistência em outro lugar. Alguns setores da administração municipal tentavam desacreditar o projeto, alegando que as intervenções eram cosméticas e insuficientes para resolver os problemas estruturais de Salvador. Em reuniões acaloradas, ela e Léo enfrentaram críticas ferrenhas. Isso é só o começo, argumentava Ana. A mudança precisa de um ponto de partida. E é isso que estamos construindo. O dia do evento chegou acompanhado de um céu claro, como se até o clima conspirasse a favor. A praça estava cheia de vida, com famílias, idosos e crianças explorando cada canto. Rampas bem projetadas, bancos acessíveis e placas em braille marcavam a diferença. Ana, observando tudo à distância, sentia uma mistura de nervosismo e realização. Quando chegou a hora de subir ao palco, ela notou a presença de Marcos, o antigo chefe do restaurante, entre os espectadores. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento, e ele apenas acenou discretamente. Durante o discurso, Ana falou não apenas sobre o projeto, mas sobre o que ele simbolizava. A inclusão não é um luxo, é um direito. E cada espaço adaptado, cada barreira derrubada, é uma conquista compartilhada. As palavras ressoaram entre a multidão, e os aplausos vieram como uma onda. Após o evento, enquanto cumprimentava moradores e voluntários, Ana foi surpreendida por uma jovem que lhe entregou um pequeno caderno. Isso é para você. Para continuar escrevendo sobre nós. O gesto, simples e sincero, trouxe lágrimas aos seus olhos. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana colocou o caderno sobre sua mesa e abriu na primeira página. Ao lado do presente, repousava seu antigo bloco de anotações. Enquanto escrevia sobre os eventos do dia, percebia que cada linha carregava não apenas sua história, mas também a de toda uma cidade que começava a acreditar em seu potencial. Ela sabia que desafios ainda viriam, mas sentia, com mais certeza do que nunca, que estava exatamente onde deveria estar. Nas semanas que se seguiram ao evento, Ana sentiu a efervescência de Salvador refletida na energia das pessoas. O impacto da inauguração da praça adaptada trouxe novas ideias e parcerias. Pequenos comerciantes começaram a perguntar como poderiam adequar seus estabelecimentos, enquanto grupos comunitários organizavam encontros para discutir melhorias nos bairros. Cada conversa reforçava a sensação de que algo significativo estava em movimento. Um dia, enquanto revisava um cronograma para as próximas obras, Léo entrou no escritório com um sorriso enigmático. Temos uma oportunidade interessante, disse ele, entregando um convite formal. Era para um fórum nacional sobre acessibilidade urbana, onde líderes de várias cidades do Brasil se reuniriam para compartilhar experiências. Quero que você represente nosso projeto, afirmou. Ana sentiu o coração disparar. A ideia de falar em um evento de tamanha magnitude era tão emocionante quanto assustadora. Enquanto se preparava para o fórum, Ana começou a perceber o quanto havia aprendido desde que deixou o restaurante. Passou noites revisando anotações, conversando com moradores sobre suas necessidades e lendo sobre iniciativas de acessibilidade em outras cidades. Cada detalhe parecia importante para reforçar sua mensagem. Apesar disso, o nervosismo crescia. A ideia de estar diante de especialistas e autoridades a fazia duvidar de sua capacidade. O dia do fórum chegou com o mesmo peso que sua primeira apresentação na prefeitura. O salão era grande, decorado com banners e imagens de projetos de inclusão pelo país. Quando o nome de Ana foi anunciado, ela subiu ao palco sentindo as palmas das mãos úmidas. Olhou para o público e, em meio à multidão, avistou Léo, acenando encorajadoramente. Com um sorriso hesitante, começou a falar. Ana contou a história do projeto de Salvador de forma envolvente, destacando os desafios e as vitórias. Falou sobre Dona Ivone, sobre a praça adaptada e sobre as pequenas mudanças que se transformavam em impacto duradouro.
Ao terminar, os aplausos foram mais calorosos do que ela esperava. Algumas pessoas se aproximaram para fazer perguntas, enquanto outras elogiavam sua abordagem sincera e prática. Foi nesse momento que Ana percebeu que sua voz tinha peso. Não era apenas parte do projeto, ela era um símbolo dele. De volta a Salvador, a rotina retomou com intensidade renovada. As demandas aumentavam, e Ana começou a se sentir sobrecarregada. Apesar do apoio de Léo e da equipe, as responsabilidades pareciam infinitas. Em uma tarde particularmente difícil, recebeu uma ligação inesperada de Vicente, o dono do Jardim da Bahia. Ana, fiquei sabendo do fórum. Você está deixando a gente orgulhoso aqui, disse ele. As palavras, carregadas de genuína admiração, trouxeram lágrimas aos seus olhos. Às vezes, pequenos gestos eram suficientes para reacender sua determinação. Determinada a não deixar o peso das tarefas apagá-la, Ana organizou um encontro com líderes comunitários para ouvir novas ideias e buscar apoio. Foi durante essa reunião que conheceu Tiago, um jovem engenheiro civil que demonstrou um interesse genuíno em contribuir com o projeto. Suas sugestões práticas e entusiasmo renovaram o ânimo da equipe. Ana sentia que Tiago poderia se tornar um aliado importante na jornada que ainda estava longe de terminar. À medida que Salvador continuava a se transformar, Ana se encontrava no centro de uma rede de mudanças que parecia se expandir sem parar. Com novos aliados, desafios crescentes e sonhos cada vez maiores, ela sabia que cada passo era uma peça em um mosaico maior. A cidade, em toda a sua complexidade, começava a refletir não apenas acessibilidade, mas a crença de que todos tinham um lugar e uma voz. E Ana estava determinada a garantir que isso se tornasse realidade. Os meses seguintes foram intensos, com avanços e contratempos que moldaram tanto o projeto quanto a própria Ana. Salvador agora fervilhava com o debate sobre acessibilidade, e as iniciativas ganhavam novos apoiadores. Cada nova rampa, calçada reformada ou espaço adaptado tornava-se um símbolo de progresso. Ainda assim, o peso das críticas não desaparecia. Alguns setores insistiam em questionar o impacto real do projeto, alegando que as mudanças beneficiavam poucos e não atendiam às necessidades mais urgentes da cidade. Ana, embora mais confiante, ainda sentia o peso das responsabilidades. Em uma tarde chuvosa, durante uma visita a um bairro periférico, encontrou um grupo de crianças brincando em um parquinho recém-adaptado. O sorriso delas, a liberdade que sentiam, reafirmou algo que ela vinha aprendendo desde o início: as mudanças começavam pequenas, mas eram capazes de transformar vidas de maneiras que ninguém podia medir de imediato. Era essa certeza que a mantinha firme diante dos desafios. Enquanto o projeto ganhava reconhecimento nacional, Léo começou a falar sobre expandir a iniciativa para outras capitais brasileiras. O que fizemos aqui é um modelo, mas não podemos parar, disse ele a Ana. A proposta a emocionava e assustava. Salvador era seu lar, e ela temia que a expansão pudesse afastá-la das raízes do trabalho que tanto a motivava. Ainda assim, sabia que o impacto de um movimento maior poderia ser extraordinário. Foi durante um grande evento na praça principal da cidade, com representantes de diversas regiões do Brasil, que Ana tomou uma decisão. Em seu discurso, ela destacou a importância de cada comunidade encontrar sua própria voz na luta por acessibilidade e inclusão. Salvador nos mostrou que mudanças são possíveis, mas cada cidade tem sua história e seus desafios únicos. Vamos levar esse aprendizado adiante, mas sem esquecer de onde começamos. Suas palavras ressoaram no público, e os aplausos confirmaram que ela estava no caminho certo. De volta ao escritório, Léo informou que planejava colocá-la como líder de um novo núcleo de planejamento para apoiar outras cidades interessadas no modelo de Salvador. Ana, surpresa, refletiu sobre o convite. Depois de uma longa conversa com seus pais, decidiu aceitar. Não era apenas sobre deixar Salvador, era sobre levar consigo a essência de tudo o que construíram e inspirar outros a fazerem o mesmo. No dia de sua despedida oficial, Ana percorreu os espaços que ajudou a transformar, absorvendo cada detalhe. Caminhou pela praça onde tudo começou, cumprimentando crianças que brincavam livres. Parou em frente ao Jardim da Bahia, onde Vicente a aguardava.
Ele a recebeu com um abraço caloroso e palavras que ela nunca esqueceria. Você mudou mais do que as ruas, Ana. Você mudou as pessoas. Partindo para novos desafios, Ana deixou Salvador com a certeza de que o trabalho continuaria. Em cada cidade que visitava, contava a história de uma mulher que, com coragem e determinação, começou a transformar uma cidade inteira a partir de um pequeno gesto. Sua trajetória tornou-se um farol para aqueles que acreditavam que inclusão não era apenas possível, mas essencial. Obrigado por acompanhar essa história. Se você se inspirou com o que viu, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa jornada e se juntem a nós na construção de um mundo mais acessível e inclusivo. Até a próxima!